Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Lembrando que estamos em plena quaresma, às vésperas da celebração da Páscoa. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos tratar sobre expectativas e realidade, serviço e identidade. Diz aqui a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Agora que eu, o Senhor e mestre, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que façam como lhes fiz. Espírito Santo, o Senhor é requerido neste momento. Que a tua palavra, que será exposta, possa encontrar boa terra, para que a semente possa criar raízes, vingar e produzir frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pergunta que todos aqui já ouviram uma vez, na escola, os tios, quando eram pequenos, o que você quer ser quando crescer? Alguns responderam aqui, os meninos, metade falou jogador de futebol. Advogado, polícia, professora. Uma criança respondeu padeiro. O sonho é poder comer aquelas guloseimas sem ter que pagar. Um dos meus filhos falava lixeiro. Porque é emocionante, né? Você correr pendurado atrás do caminhão. Que coisa bonita. Médico e assim por diante. Então, a criança cresce. E aquele seu ideal infantil vai sendo substituído. Ou por causa de uma realidade, vamos dizer, experimentada, como a criança que queria ser astronauta e percebe que está muito fora do alcance no Brasil ser um astronauta, né? Tivemos um.
Mas é muito complicado, então, por falta de capacidade intelectual, saúde. Ou então porque o seu ideal infantil, ele descobre que não vai dar aquela projeção social, né? Que a cultura deste mundo tanto almeja. Porque nós vivemos em tempos que nós queremos aplausos, reconhecimento. A pessoa, ela se identifica pelo seu crachá, pelo nome na porta, ou pelo nome da família estampado na logo da empresa. Ser grande e importante está relacionado a ser servido e não a servir. Então, quanto mais pessoas eu tenho sob o comando, tanto mais eu serei admirado. O mundo é assim. Você sabia que o rei Carlos, lá da Inglaterra, apenas no Palácio de Buckingham, ele tem à disposição 400 funcionários, fora outros palácios reais que ele tem. Que coisa! Discípulos, quando começaram a seguir a Jesus, e a gente que eles sabe que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Deixaram as sedes, deixaram... Um deles era da Receita Federal de Israel. Né? Deixaram tudo. Por que deixaram tudo? Porque eram desapegados? Não. Porque eles tinham uma ambição. Essa é a verdade. Eles acreditavam que aquele rabi, apesar de pobre, que disse de si mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. Esse Jesus, em algum momento, ia ascender ao trono de Israel. Eles acreditavam nisso. Né? Que então, quando chegasse esse momento, era assim, um sacrifício por um curto espaço de tempo para conquistar algo grande lá na frente. Fazia sentido na cabeça deles. Por isso, lá em Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 37, porque eles sabiam que Jesus era o Messias prometido, o descendente direto de Davi. Olha o que diz o texto. Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: nós queremos que nos faça o que pedirmos. Essa aqui acho que é a base bíblica para a oração de muitos crentes que decretam, determinam, não é? Olha só, gente, nós queremos que nos faça. O que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou ele. Ele respondeu: deixe-nos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda na sua glória. E glória aqui, ele não está falando da glória por vir nos céus. Eles tinham em vista aqui a glória humana. Que Jesus, assim como Davi, como Salomão e os grandes reis, iria ser o rei de Israel aqui na terra. E nessa ocasião, a gente não se contenta em ser apenas ministros. Nós queremos ser os principais. Um à direita, um à esquerda. Que coisa! Por isso que Pedro aqui fica espantado. Quando Jesus de repente pega a toalha e a bacia e vai lavar os seus pés. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Por que não? Por que Pedro, ele recusa esse ato de Jesus? Porque não estava dentro do script na mente de Pedro. Não combinava. Porque aquele que vai ser o Messias, o rei de Israel, não faz sentido. Né, se colocar na posição mais humilhante que alguém podia tomar. Porque se uma casa tinha muitos servos, muitos escravos, é o menor de todos eles que se prestava a lavar os pés do outro. E se não tinha escravos, como na sua casa não tem escravo? Alguém tem escravo em casa? Não tem. Eu sei que tem marido que fala assim: você pensa que eu sou teu escravo? Né, mas não é o caso. Então, o menor, o mais simples da casa, provavelmente o caçula, né? É que teria que lavar os pés. É o mais humilde. Na casa do presidente da Hollins, pastor Goya, o caçula é o pastor Mateus.
né? Por isso que ele é humilde, assim. Ele levou muito chulé na vida. Então não combinava. Não combinava com um rei fazer isso. Falei, não, Jesus, o senhor está errado. Não é assim que funciona. O senhor vai ser rei e eu vou ser ministro. O que combinava é aquilo que aconteceu 5 dias antes. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as crianças começaram a clamar, Hosana. É isso, não é? João capítulo 12, versos 12 e 13, veja lá. A entrada triunfal no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu dizer que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Essa era a esperança do povo, que fosse o rei, mas um rei secular, terreno. E quando os discípulos viram, Pedro viu aquilo, falou assim, finalmente chegou. Valeu a pena ter deixado as redes, valeu a pena ter deixado a coletoria, valeu a pena esses 3 anos de sacrifício, porque agora chegou a nossa hora. Vamos sair do anonimato, o nosso nome vai brilhar. Então eles ficaram contentes, estava tudo certo, estava combinando com as expectativas deles. Então Pedro e os demais 11 discípulos serviram-se duramente a Jesus 3 anos. Enfrentaram as situações mais difíceis. Fizeram sacrifícios, suaram a camisa literalmente. Caminharam no pó, cansaram o corpo. Tiveram momentos de perseguição, né, que ficaram até com medo. Outras também, sim, de grande popularidade. Estiveram com a pessoa certa, Jesus, mas com uma expectativa errada. Porque eles não tinham ouvidos para ouvir, porque Jesus veio falando o tempo todo sobre isso. Mas eles não entenderam, porque nós temos audição seletiva. Nós gostamos de ficar com aquilo que nos agrada, com aquilo que nos interessa. E qualquer coisa que vai contra, a gente não aceita. Igual você, de vez em quando, está aqui na igreja, está ouvindo, está concordando. Quando o calo pega do seu lado, você olha para o céu e fala assim, é para você essa palavra. Eles almejavam o trono. E de fato, o trono estava prometido sim, estava reservado para eles. Mas não era naquele tempo. Mateus 19, 28, olha o que Jesus disse para eles. Antes, em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sim, o trono na glória estava reservado, mas não era naquele tempo. O tempo do trono terá a sua hora, para todos os crentes. A teologia da prosperidade, ela erra drasticamente no tempo. Que é aquilo que está reservado para o porvir no tempo de hoje. E não é assim que está prometido. E Jesus então mostra para os discípulos que o caminho para o trono existe. Mas entre o hoje e o trono, existe uma toalha e uma bacia com água. Antes do Jesus glorioso, houve um Jesus servo sofredor. Não bastasse isso, essa quebra de expectativa, eles descobriram que Jesus estava estabelecendo um padrão para todos os seus seguidores. Uma coisa é ver Jesus fazendo aquilo. A outra coisa é eu ter que fazer também. Toalha e bacia é um símbolo para todos nós. Olha só o que Jesus disse no versículo 14, repetindo a leitura.
agora que eu, o Senhor e Mestre, lhe laveis os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que façam como lhes fiz. Toalha e bacia. Símbolo de serviço. Muitos aqui estão fazendo o curso de despertamento vocacional e a gente tem aprendido exatamente sobre isso. Deus não apenas nos dá um serviço a ser realizado, mas Ele nos dota de capacidade para realizar, através dos dons, das habilidades que Ele nos deu. Né? 1 de Coríntios, capítulo 12, versos 4 e 7. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. E presta atenção, a cada um é dada a manifestação do Espírito, o que, irmãos? Visando ao bem comum. É para servir. Dom não é para ostentação, mas é para servir o nosso Senhor, visando o bem comum. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Ele deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo de capacitar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja tem a ver com isso. Percebam como todo o ensino do Novo Testamento converge para essa verdade. O crente só é crente plenamente quando serve. Crente que não serve nunca será pleno. Crente quando não serve é igual aquele jogo de jantar chique que você ganhou no seu casamento. E depois de 30 anos está na caixa ainda, porque você fica com dó de usar, não é? Fica com dó. Seu filho nem sabe que você tem aquilo, né? O que vale mesmo para o seu filho é aquele prato velho, que tem até aquela casquinha meio rachada, assim, sabe? Mas que usa todo dia, né? Todo tempo. É que você esconde quando vem visita, mas é aquele prato que é gostoso, né? Que serve o propósito. Não seja um prato chique. Faz pouco tempo eu vi de um pastor muito dedicado, que estava sendo até advertido, porque ele trabalhava demais. Ele falou assim: eu prefiro chegar no fim da minha vida gasto do que enferrujado. Porque o servo, ele só existe para uma coisa: servir. O nosso Senhor sabia muito bem quem ele era, gente. Então, por isso ele não tinha dificuldade. Sabe, uma das dificuldades que nós temos para servir é problema de identidade, pelo menos com crente é. O Senhor não tinha problema com o serviço, porque Ele sabia quem era. Ele não estava procurando se afirmar no mundo, encontrar o seu lugar. Pelo contrário, já no versículo 3, o que ele fala nesse texto? Jesus sabia o quê? Que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Primeiro, quem ele era? Se ele sabia que Deus era o seu pai, ele sabia que de quem ele era pai, pai, então ele era filho. Jesus era filho de Deus. Isso aqui era muito importante. Ele sabia quem era. A identidade dele estava muito, muito bem firmada, consolidada. E mais para frente ele fala: olha, eu sou Senhor e Mestre. Eu sou Senhor e Mestre. Né? Falar, vocês me chamam Mestre e Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ele sabia que era filho de Deus porque o próprio Pai já havia afirmado publicamente para ele uma vez lá nas águas do Rio Jordão, quando ele foi batizado: olha, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Depois, lá no Monte da Transfiguração, ele repete isso. E ele fala para os demais que estavam junto: ó, este é o meu filho amado.
Então ele sabia quem ele era. Então ele não tinha que se afirmar. Ele não tinha problemas de identidade. A gente vê isso um pouco, alguns já assistiram. Eu gostava de um programa, acho que era o Chefe Secreto. Era o Chefe Secreto, né? Ninguém assistiu aqui? Só o pastor assistia esse negócio. No programa, depois, alguém me corrija. Como é que funcionava aqui? Geralmente o dono, o diretor de uma grande empresa, né, para saber como é que a empresa estava sendo gerida, ele se disfarçava. Como é que é? Né? Ele disfarçava como se fosse um peão e se misturava no meio dos funcionários. Às vezes tinha que fazer serviço sujo, serviço pesado, serviço difícil, mas ele fazia. Né? O homem era rico, milionário, tinha tudo, mas ele fazia por quê? Ele sabia quem era. Era tudo dele, não tinha problema algum, né, para ele descobrir coisas importantes. Depois, acho que não existe mais, né, Felipe? Acho que acabou. Coisa velha. Você não assistiu, você não tinha nascido, filha. Normal, coisa velha. Por que esse chefe espião não tinha problema? Porque ele sabia quem era. E na igreja, muita gente não se digna a fazer algumas coisas, porque fala, isso não está à minha altura. De fato, não está à altura, né? Você precisa crescer muito para poder fazer isso. Precisa crescer muito. Tem um seminário lá na Europa. Eu não conheço, o meu diretor que disse, quando eu era estudante, que quando tinha algum seminarista que não estava andando na linha, não estava entendendo, né, o que é ser servo de Deus, ele era colocado em disciplina. Sabe qual era a disciplina? Diferente da Jocum. Não sei, a Tami fez Jocum recentemente, eu sei que na Jocum eles colocavam de castigo e mandavam lavar a louça, né? Isso é coisa de exército. Mas nesse seminário, o seminarista que saiu da linha, o castigo dele era, você está proibido de servir. Os outros vão te servir, mas você não pode. Porque serviço no reino de Deus é privilégio. É coisa para crente, aquele que é crente com força. Eu falei, nossa, que seminário abençoado. O dia que eu for diretor de seminário, nunca vai ser. Pastor Mateus tem capacidade para isso. Tá? Sugestão, Pastor Mateus. Né? Coloca isso aí. Né? E quem for crente de verdade, ele vai entender. E nunca mais vai esquecer dessa lição. Então, ele sabia, e também ele sabia o que tinha. Assim como o chefe secreto. Né? Ele falou assim, olha, todas as coisas estão debaixo, né, do seu poder. Então, ele não precisava usar dos seus direitos, sabe, usar de carteirada, nada disso. Ele voluntariamente abriu mão de tudo isso para cumprir sua missão. Uma vez, os discípulos queriam proteger Jesus, olha só. Né? Eles se achavam mesmo, né? Não tinha noção. Discípulo querer proteger Jesus. A invertida que Jesus dá em Mateus 26, 53. Ou você pensa que eu não posso pedir a meu Pai e Ele me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Eu sei que eu posso, eu tenho tudo isso, mas eu estou abrindo mão. Desde o momento que eu deixei o trono nos céus, eu abri mão disso tudo. Gente, 12 legiões de anjos, o que é isso? Um anjo só fez aquele estrago no Egito. Já pensou 12? Legiões. Né, milhares de milhares. Então, não é porque ele não tinha, porque ele não era. E também ele sabia que tudo isso era temporário. E a gente tem que saber disso, que é temporário. Né? Porque ele sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Diversas vezes Jesus fala sobre a sua volta para o Pai. Que ele ia deixar esse mundo. Fazia parte do seu ensino. Agora, e você? Sabe quem você é? Você sabe, o crente tem que saber. Isso aqui, a primeira coisa que ele tem que saber é a sua identidade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder
a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Se você recebeu a Jesus, se você crê no nome de Jesus, saiba, você também é um filho de Deus. Você já é filho de Deus. Agora, se você não crê, ainda não recebeu, receba enquanto você pode. Hoje é tempo de você se dobrar a Jesus Cristo. Gente, todos nós queremos aprovação. É natural. Desde pequeno nós somos assim. É ou não é? Desde pequeno, você fazia de tudo para a professora colocar aquele carimbo de ótimo, parabéns. Um carimbo, gente. Olha só como é que a gente era carente. Né? Hoje, se alguém quer te dar um carimbo, você... Pois é. Aplausos, nós queremos aprovação. Todos nós somos carentes. Somos carentes mesmo. Né? Nós carregamos isso desde o Éden. A questão não é se nós queremos ou não, porque nós queremos de quem nós queremos aprovação. De onde virá o aplauso? A gente quer ser famoso na terra ou famoso no céu? Ser aplaudido pelos homens ou ser aprovado por Deus. Não dá dos dois lados. A gente não vai conseguir. São públicos distintos. São extremos opostos. Nesse tempo de hoje, as pessoas confundem, né? Também o que é com o que faz. A identidade está associado ao seu lugar dentro do organograma da instituição. Ao número de tapinha nas costas, sabe, de convites que recebe de repente. Sabe que até em congresso de pastores eu vejo esse tipo de coisa. Antes eu participava mais de congresso de pastores. Gente, congresso de pastores, quem que frequenta? Pastores, tá certo? Ok. Então, na hora do coffee break, a gente conversa, e às vezes a pessoa está sem um crachá e pergunta, como é que você chama? O natural é a pessoa falar assim, Roberto, Antônio. Então, certa feita, alguém falou assim, qual é o seu nome? Pastor Antônio José. Eu falei assim, eu não falei por educação, mas a vontade, eu falei assim, rapaz, foi profético esse nome, né, velho? Deu certo. Sua mãe deve ser crente, tudo bem. Necessidade, né, de títulos, de reconhecimento. Quando eu lecionava no seminário, eu tinha uma aluna muito inteligente, dedicada. E ela, naquela época, não tinha WhatsApp. Você não vai saber, desculpa, filho, os antigos aqui sabem, e-mail. Né? A gente usava um negócio chamado e-mail para mandar trabalho para os alunos. E ela sempre terminava assim, Conceição Antônio, Serva. Né? E nos trabalhos também, ela assinava assim, Conceição Antônio Serva. E era uma moça preta, muito sorridente. E eu confesso para vocês, eu sempre pensei que ela fosse auxiliar de enfermagem. Né? Porque ela falou assim, eu trabalho na área da saúde. Né? Eu pensava, e muito na dela, simples. E com muito custo. Lá, depois de meses lecionando para ela, eu descobri que ela era uma das melhores nefrologistas de Cuiabá. Né? Profissional de primeira. Hoje ela serve como missionária médica na África. Né? Deixando riquezas, honra, para servir o Rei dos Reis. Ela entendia. E eu gostava, sabe? Eu gostei desse negócio de Conceição Antônio Serva. Deveria ser o título de todo crente que entendeu a sua identidade em Cristo. Alguém acha indigno fazer trabalhos rotulados como de menor importância? Sabe? Ocupação de gente sem instrução, como as pessoas falam. Devemos lembrar que Jesus, Ele dignou-se
a um serviço de serviçal, sendo quem ele era. Com isso, ele não pôde ter deixado mais claro: Rei dos Reis, o Deus Altíssimo, aquele cuja majestade ofusca o próprio sol, aquele que o profeta viu na sua visão, apenas a aba de suas vestes era o suficiente para encher o templo. O Deus Santo, em cuja presença os anjos, eles cobrem a própria face, porque se acham indignos de contemplar o Todo-Poderoso. Aqueles que passam diuturnamente cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. É esse Deus e Senhor que deu o exemplo da bacia e da toalha. Jesus nos mostrou que o serviço é sim uma expressão de nossa devoção a Deus. E Paulo nos exorta, Colossenses capítulo 3, versículo 7. Vocês podem ler todos juntos. Colossenses 3, 7. Não basta fazer, tenho como fazer. Fazendo em nome de Jesus. Significa que o crente, quando serve, ele serve sem reclamar. Ele serve de bom coração. Porque ele sabe para quem ele serve. A quem ele serve. O crente é aquele, como eu vi, já faz meses, que eu vi uma imagem que me chamou a atenção, um crente que vivia de catar reciclagem. Ele foi entrevistado. O brilho nos olhos, a alegria, e ele falou por que ele fazia aquilo. Eu não lembro exatamente as palavras que ele disse, mas ele deixou claro que ele sabia. E ele vivia isso aqui. E tudo que fizesse, em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. O crente serve. Vários irmãos aqui nessa igreja servem. Até novos na fé, eu vejo servindo com alegria. Eu louvo a Deus por isso. Que se encontrar na rua, 2 membros dessa igreja, que se reconhecer não vai saber o nome. É gente que serve muito aqui, vocês não têm noção como serve. Mas no dia que não tem culto, muitas vezes não tem ninguém. Serve sacrificialmente. Não é gente que tem tempo sobrando. É gente que rala em mais de um emprego. Mas está sempre aí. Não tem reconhecimento, não tem aplauso. Se sacrifica. Perde horas de sono para poder servir. Por quê? Alguém pergunta, simples. Eles sabem primeiro quem são. São filhos de Deus. São servos de Deus. Ainda que muitos não saibam os seus nomes, eles sabem que são filhos de Deus. Eles amam a Deus e fazem para Deus. Achei uma regra muito boa nessa igreja. Estou conversando agora com o pastor Mateus. É a gente criar uma proibição. Proibido servir se não for de coração. Porque esse serviço Deus não vai receber. Não é uma boa proibição, pastor Mateus? Né? Se não é de coração, então não faça.
Se não é para fazer como uma expressão cultica de adoração a Deus, nós não vamos servir. Mas se vamos fazer de todo o coração. E tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazai em nome do Senhor Jesus Cristo, dando através disso glória a Deus Pai. Amém? Comece fazendo tudo. Está incluso aí trabalho dentro de casa, sim ou não? Sim. Fazer o almoço, passar a roupa. E principalmente quando ninguém em casa colabora. Tá incluso aqui, sim ou não? Sim, né? Vamos ser desse povo que serve. E aí a nossa vida não vai depender de domingo para ser o culto. O nosso serviço será um culto. Olha que desafio. Olha que desafio. Curva sua cabeça, vamos orar. Consagre áreas específicas da sua vida em que o serviço ele deve ser visitado por um batismo de alegria, né? Um novo jeito de enxergar ministério na igreja, ministério fora da igreja, o serviço do cotidiano. Lembre-se, toda vez que tiver alguém para servir, você pode mostrar quem você é através do seu serviço. Senhor nosso Deus e Pai, essa palavra é muito desafiadora. Eu sou o primeiro a reconhecer diante dos meus irmãos, eu não tenho vivido a altura dessa palavra, mas nós somos constrangidos nessa manhã, ó Deus, a dar passos nessa direção, que o mundo possa ver Jesus em nós, através da humildade, do serviço, de nos rebaixar quando assim for preciso e elevar o outro. Possamos dessa maneira exalar o bom perfume de Cristo, e de alguma maneira tudo isso possa ser um atrativo para aqueles que ainda não te conhecem. Isso possa ser uma maneira para a gente edificar a vida do nosso irmão, trabalhar a favor da igreja, da missão. Ó Deus, usa cada um de nós como instrumentos do Espírito Santo, para o propósito que o Senhor tem para cada um aqui. Nos perdoa, Deus, as muitas vezes que nós desperdiçamos, ora não servindo, ora servindo, mas com o coração amarrado, murmurando, entristecendo o Senhor da igreja dessa maneira. Reconhecemos que isso não está em nós, e por isso nós pedimos a graça do Senhor completando essa área da nossa vida. Oramos, ó Deus, na expectativa de uma semana de um alegre serviço na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Como oferta de minha
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui e toda a igreja de Cristo. Amém e amém.